Oi, pessoal, tudo bem? Eu espero que vocês estejam todos muito bem. Hoje, dando seguimento a nossas aulas, nós vimos na aula passada sobre a auxílio-doença, auxílio-acidente e aposentadoria por invalidez. Hoje nós vamos ver dos benefícios devidos aos dependentes do segurado. Especificamente, nós vamos tratar sobre a pensão por morte, tudo bem? Porque nós temos aqui a pensão por morte e o auxílio reclusão. Ambos são para os segurados da Previdência, ou seja, lembrando que a Previdência é o seguro para quem contribui para o Instituto, né? Então, para quem não contribui, obviamente, esses benefícios não serão devidos aos dependentes de quem quer que seja que não faça parte ou não seja segurado da Previdência Social. E para ser segurado da Previdência Social, pressupõe-se o quê? Pagamento, certo? Então, dito isso, esse benefício a gente vai destacar do texto, né, que é óbvio que é uma interpretação da Lei 8.212, 8.213, devido ao Comando Geral da Constituição Federal, no artigo 201, né, o inciso 1 e o inciso 5, que vai tratar sobre a pensão por morte. Nós temos que essa pensão ela é devida exclusivamente aos dependentes. Quem seriam os dependentes? O cônjuge, nós temos filhos, ou os pais, ou quem quer que esteja, o inválido no caso, né? Vamos supor, a pessoa que não é casada e tem um irmão que é deficiente, por exemplo, né? Então, essa pessoa incapaz, ela é dependente, sendo dependente financeiramente, né? Do segurado da Previdência, ele terá direito também à pensão por morte, caso o segurado venha a falecer. Só um minutinho, gente. Voltei. Então, caso haja mais de um dependente, né, do segurado, esse benefício ele será rateado em partes iguais a todos. O que eu quero dizer com isso? Mãe e filhos, ainda que os filhos não sejam vamos supor que o segurado casou-se 2 vezes ou amaziou-se 2 vezes e em ambos os relacionamentos ele teve filhos, por exemplo, então será rateado em partes iguais. Um terço, né, para cada. Agora, se não for, se a pessoa não teve filhos, por exemplo, e tem um irmão inválido, fica por esse irmão inválido, ou se a pessoa vive com a mãe idosa, também ela tem essa condição de receber a pensão por morte. Então, o risco social clássico desse benefício é óbvio que é a morte. Então, é certo que a legislação, né, previdenciária deve sempre prever esses riscos, já que nós estamos falando de um seguro, né? Nós vimos no início do módulo sobre o seguro social, né? A seguridade social. Então, essa seguridade social é justamente para prever o quê? Os sinistros podem ocorrer em nossas vidas, e o clássico é a morte. Então, nada mais justo e correto que existir a pensão por morte. E a condição básica para receber é o segurado ainda manter a condição de segurado, ficou redundante, mas é isso mesmo. Então, se a pessoa ainda, se o contribuinte ainda mantém a condição de segurado, os seus dependentes farão jus. Quando eu falo jus, terão direito à pensão por morte. Agora, se ele não mantinha a condição de segurado, não fará jus. Quando eu falo jus, é direito, gente. Aí você pode se perguntar, nossa, mas eu contribuí
20 anos para a Previdência e eu não, né? Meu marido contribuiu 20 anos para a Previdência, estou dando uma hipótese, um exemplo, e eu não consegui receber a aposentadoria, a pensão por morte, perdão. Isso pode ocorrer porque a pessoa, apesar de ter um grande período de contribuição, ela não estiver ainda na condição de segurado. O que seria isso? Passar pelo período de carência. Vamos supor, se a pessoa contribuiu 20 anos, ela vai ter um período de 2 anos, aproximadamente, de seguridade, mesmo sem contribuir. Então, nesse período, né, varia de 1 a 2 anos, depende da quantidade de contribuição. Então, esse período você ainda está assegurado, mas passou desse período e você não contribuiu, você perde a qualidade de segurado. Perdendo a qualidade de segurado, esses benefícios não poderão ser recebidos. O benefício, por exemplo, no caso, a pensão por morte não será devido, não terá direito os seus dependentes, né? Assim como na questão do auxílio que vocês viram lá, do auxílio doença e do auxílio acidente, do mesmo modo, se você ainda não tiver na condição de segurado, o trabalhador não tiver na condição de segurado, ele não vai ter direito a esses benefícios, ainda que ele tenha um grande período, tenha contribuído por muito tempo para a Previdência Social, tá? Então, e vocês vão observar que a lei vai dizer também, antes que eu me esqueça, que essa condição de segurado, mas vamos supor que vocês viram lá também a questão da aposentadoria, né? Que eu pedi vocês para fazer a pesquisa ontem sobre a questão da aposentadoria por idade e aposentadoria por tempo de contribuição. Tendo a pessoa adquirido o direito, por exemplo, o tempo de contribuição e ela vem a falecer, os seus dependentes terão direito. Então, lá na lei vai falar que se a pessoa que não tiver na condição de segurado, seus dependentes não terão direito à pensão por morte, exceto se na época que ele não contribuía mais, ele já tinha o período, ou seja, as contribuições suficientes para requerer a pensão, requerer a aposentadoria, seja aposentadoria por tempo de contribuição, no caso, né? E esse benefício também ele vai ser devido tem a questão da morte presumida, né? Nós temos a morte mesmo real, né? A morte real fática, né? A real que a gente vê, tem a certidão de óbito, né? Tem o cadáver e tudo, e tem a questão da morte presumida. Então, a lei vai dizer que a morte presumida é quando o segurado fica ausente por cerca de 6 meses, ou seja, fica desaparecido por 6 meses. Então, por uma decisão judicial, declara-se a morte presumida dessa pessoa e os seus dependentes terão direito à pensão por morte, tá? Então, essa é a morte presumida. Ou vamos supor que aconteça uma catástrofe, a queda do avião e não acharam todos os corpos. Provavelmente a pessoa, exceto por um milagre, não estaria viva, né? Mesmo que o corpo dela não fosse encontrado. Então, nesse caso também é declarada a morte presumida e todos os dependentes terão direito a receber a pensão por morte. Nós temos as condições, né? A pensão será concedida a partir de quando? A lei vai dar 3 hipóteses, que é a partir do óbito, quando requerido até 30 dias após esse acontecimento, após o fato. A partir do requerimento, quando o dependente deixa de requerer após os 30 dias, ou seja, após os 30 dias, a pensão será concedida a partir do requerimento. E da decisão judicial no caso de morte presumida. Outro fato interessante que a gente vê na legislação, que isso remete lá no começo que a gente começou a ver sobre os princípios do direito previdenciário.
né? Que a gente vê lá que o benefício não pode ser inferior ao salário mínimo. Isso é um princípio do próprio direito previdenciário, da Previdência. Mas isso é o salário de contribuição, ou seja, a pensão, o valor total. Eu digo isso porque quando há dependentes, mais de um dependente, e vamos supor que essa pensão seja no valor de um salário, esse salário será dividido, vamos supor que sejam dois dependentes, será dividido ao meio, cada um recebe meio salário mínimo, né? Então, pode ser inferior para os codependentes, ou seja, para os dependentes do segurado. Não é que cada um terá direito a um salário mínimo, mesmo porque a Previdência não suportaria também, né? A questão de... e também é uma questão até de justiça, né? Porque tem gente que tem muitos filhos e contribui menos para a Previdência. Enfim, não vou entrar nesse mérito. E quando ela se extingue a pensão, né? A gente também tem a questão da extinção da pensão por morte. A lei também vai dispor para nós 3 possibilidades. E ela vai falar da extinção, principalmente quando há mais de um pensionista, aí ele vai falar de forma individual, ou seja, vai ser pela morte do pensionista, para os filhos e equiparados a partir da emancipação. A emancipação é um ato jurídico, né, que pode ser feito a partir dos 16 anos em cartório. Para quem não sabe, né, os pais podem emancipar os filhos. E há uma emancipação automática que é no caso do casamento, tá? No caso do casamento também há um fato de emancipação, que é uma emancipação legal, né? E também em relação quando a pessoa completar 21 anos, quando for filho, né? Completar 21 anos também perde cessa, né? Extingue a pensão por morte. E também para aqueles que têm uma pessoa, o inválido que recebe a pensão por morte, cessada a sua invalidez, ou seja, ele deixar de ser inválido, também extingue-se a pensão por morte. E no caso que a gente está falando, que eu disse aqui da questão de ter mais de um pensionista, mais de um segurado, dependente do segurado falecido, né? Nós vemos que tem quando um deles extingue-se para um deles a pensão, o valor volta a ser integralizado e rateado para os demais que continuaram recebendo. Isso se chama reversão da cota. A reversão da cota é isso. Então, vamos supor que sejam 3, né? Então, um se extinguiu, então a cota que era para ele vai ser dividida para os outros 2 que ainda não se extinguiu a pensão por morte. Simples assim. Isso é a reversão da cota, tá? E eu já disse para vocês a questão do casamento, que é um caso de emancipação automática, legal. Então, quando se casa, e lá no texto vai ter uma curiosidade bacana para vocês, né, que diz que a dúvida, né, que a viúva se casar de novo perde, no texto vai dizer que já se entende que ela não perde se ela promover outro casamento, mas a questão, se ela se casar novamente, mas o menor de 21 anos que se casar perde, porque aí isso é um fato jurídico de que constitui a emancipação legal, né? Que é através do casamento. Mas aí vocês vão dar uma lidinha lá que vocês vão achar bem interessante. O texto é bem curto, gente, dá para ler rápido, é bem sucinto, bacana de ler. Eu fiz umas perguntas e essas perguntinhas aí também estão
bem tranquilas, tá? E qualquer coisa vocês podem perguntar na plataforma, podem perguntar no WhatsApp, responda as atividades e caso não possa responder as atividades, hoje pelo menos coloque presença e envie o mais rápido possível, até no dia seguinte, que eu possa até receber, porque eu sei que para alguns que trabalham no horário da aula fica meio difícil, né, de enviar a atividade. Então, ainda mais nesse período de pandemia, que quase tudo, os horários, escola, né, alterou muito as nossas rotinas. Então, eu vou ter essa compreensão para com vocês e espero que vocês também tenham comigo, tá bom? Então é isso, fiquem com Deus e boa atividade.